Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Anísia ontem e prosseguindo aqui, vendo como o Evangelho de Jesus mexe em nossas vidas, depois que nós começamos a ter conhecimento do que realmente significa aquilo que Jesus veio nos trazer, não apenas no sentido, vamos dizer, religioso, mas também na preparação dos filhos do Criador, porque nós do planeta Terra somos seus filhos. Mas antes eu peço que vocês deixem o like, compartilhem o vídeo e deixem os seus comentários, porque é importante. Nós estamos fazendo passando rapidamente sobre os ensinamentos. Nós vimos no vídeo passado, da semana passada, sobre os dois filhos. Um falou que vinha e não veio, ou que queria trabalhar e não foi. O outro falou que não ia e foi. Na sequência, Jesus começa a falar, então, sobre a parábola dos lavradores maus. Então, Jesus vai tecendo uma malha, fazendo um tecido daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Quando ele fala da parábola dos trabalhadores maus, depois de ter dito a parábola dos dois filhos, Jesus começa a mostrar para nós que aqui estamos hoje, num momento extremamente importante para a história da humanidade e da Terra, porque, como nós sabemos, somos espíritos que, de alguma forma, estamos presos a este mundo. Este mundo que, vamos dizer assim, não é real. É um mundo onde nós temos que nos desapegar dia a dia de todas as mazelas e também nos desvencilharmos de todas as armadilhas que somos bombardeados constantemente. Mas vamos falar dos lavradores maus. Então, Jesus está falando aqui, ele fala, ouvi ainda outra parábola. Houve um pai de família que plantou uma vinha e circundou-a com um valado. Valado significa um muro, criou barreiras, né? Fortaleceu ou protegeu aquela vinha. Então, nós vamos começar a entender que essa vinha é a terra. E esse pai de família construiu nela um lagar, ou seja, um grande tanque, um equipamento para a produção daquilo que teria que ser plantado, colhido e depois transformado num produto final. E, e também ele colocou uma torre, ou seja, havia vigia. E arrendou a uns lavradores e teve que se ausentar, ele teve que ir para longe. Bom, então aqui nós temos que tem uma torre em cima dessa vinha arrendada, tem então aquele que olha, que vigia e que passa as informações para esse pai de família. E quando chega o tempo dos frutos, ele vai enviar os seus mensageiros, os seus colaboradores. Aqui na tradução que eu estou acompanhando está escrito servos, a esses que eram responsáveis para essa produção dentro dessa vinha. Então ele vai exigir o resultado daquilo que ele arrendou. Quando nós estamos falando de arrendamento, nós estamos falando de tempo limitado, ou seja, não é um tempo muito prolongado e não é nada definitivo. E os lavradores apoderaram-se desses mensageiros que esse pai de família mandou e
A um feriram, a outros mataram e apedrejaram os outros. Ou seja, esse pai de família começou a perceber que existia uma animosidade muito grande, muito diferente daquela de quando ele traz ali e faz todo esse projeto, né? E a renda, prepara tudo para que fosse plantado, para que brotasse, crescesse, desse frutos e os frutos fossem transformados em vinho. Depois, quando esse pai de família viu que esses mensageiros que ele havia matado, ele havia mandado, haviam sido mortos e alguns voltaram feridos, machucados, outros, né, com sinais de mutilação. Então, ele enviou outros servos, ou seja, ele deu mais um crédito para esses lavradores, ou vamos dizer, né, esses agricultores responsáveis, para que eles tivessem uma segunda chance e realmente cumprissem com aquilo que havia sido tratado em primeira mão. Mas fizeram a mesma coisa. Fizeram exatamente a mesma coisa do que aqueles enviados primeiros. E aí esse pai de família viu que realmente não havia mais recurso, não tinha mais escapatória. Então ele autoriza, ele dá autorização, porque ele acredita assim: se eu mandar o meu filho, por certo, respeitarão. Porque, afinal de contas, era o representante mais, vamos dizer assim, dentro da hierarquia, que mais tinha direitos sobre tudo aquilo que o pai de família havia feito. E quando veio o filho do pai de família, os agricultores, vamos dizer, malvados ou maus, eles entraram em um consenso, numa reunião, né? E falaram assim: este é o herdeiro, vamos matá-lo. E assim nós nos apoderaremos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Aqui vou fazer uma parada um pouco com a leitura e mostrar que Jesus aqui está mostrando exatamente a nossa situação, a situação do planeta Terra. Porque, afinal de contas, nós estamos vivendo um momento mais conflitante de toda a história da humanidade. Muitos podem até não acreditar, mas se nós fizermos um levantamento histórico, nós veremos que hoje o nosso momento ele é muito complexo, porque está existindo uma, vamos dizer assim, uma oportunidade dada por esse pai de família para que a humanidade possa realmente assumir um lado. Existem dois lados. Aqui na parábola, o lado mau são aqueles que detêm o poder e que paralisam as boas ações, paralisam também a chegada do conhecimento às mentes humanas, a expansão dessas consciências. E, para tanto, é realizado um programa extremamente ruim, onde ninguém escapa. Ninguém. Desde a terra-idade até a tumba, até o túmulo. Então é por isso que esse pai de família manda esse filho para que nós pudéssemos ter acesso a essa grande verdade. Nós percebemos o movimento em todos os continentes, é de belicosidade, é de guerra.
Uma hora se apertam as mãos, outra hora se propõe-se de apertar lá um botão que será realmente muito difícil. Esse lagar que foi construído, ou esse imenso tanque, que seria, vamos dizer assim, uma fortaleza, ali foram semeados sementes. Dentro dos escritos da Mesopotâmia, e assim também assimilado no Antigo e no Novo Testamento, a vinha ela é muito significativa. E então, por isso que é colocado sempre a vinha, a plantação de uvas. Essa plantação, nessa parábola dos lavradores maus, onde, na verdade, foram dadas as sementes para que eles produzissem e aquilo que tinha que ser destinado ao produto final. Esses frutos resultantes da semeadura, ele terão que serem vicejantes, ou seja, terão que florescer, terão que produzir. Isso não é uma talvez se der ou se não der, terão, eles têm. E aí, então, nós percebemos que, por todo o tempo da nossa história, principalmente depois da vinda de Jesus à Terra, nós percebemos que esses frutos são constantemente abafados, pisados, jogados, ou então o terreno começa a ser despreparado para se tornar infértil. Isso é muito sério. Então, aqui continuando agora com a leitura, Jesus pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Então, ele faz essa pergunta e a resposta que vem, né, da sua audiência, ou daqueles que estavam ali presentes. Então, eles falaram, né, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos. Então, vamos entender o que é essa afrontosa morte aos maus. É a morte moral. E vou falar que a morte moral, ela é, vamos dizer, ou ter a consciência, que é a pior morte que um ser humano pode ter em qualquer mundo habitado por espíritos. Porque ela vem carregada de culpa. E a culpa, ela vem trazendo distorções a respeito da própria pessoa. E nós sabemos que nós estamos nesse ciclo, não é para ir para o céu ou para o inferno. Nós estamos nesse ciclo de experiências, para realmente ganhar uma nova etapa, ou um novo ciclo evolutivo. Então, nós temos que fazer a lição, entender a lição, fazer a lição, propagar essa lição, e aí sim nós daremos mostras de que nós realmente não capitulamos aquilo que Jesus e o pai de família nos propôs e nos proporcionou, que é fazermos a produtividade desta vinha. A produtividade desta vinha, o produto final é na verdade, né, uma nova consciência humana. Então, esses lavradores da morte moral que eu falei, eles serão expulsos e serão outros nomeados. Vejam só, a responsabilidade daqueles que entendem as orientações do Mestre Jesus. Serão nomeados. E aí fica a questão
para nós, aqui dentro das nossas reflexões. Será que nós queremos a expulsão ou a nomeação? Então, acredito que a maioria vai falar que há nomeação. E nós estamos vamos dizer assim, nesse embate há mais de 2000 anos. Jesus começou a sua pregação no ano 30 da nossa era. Então, nós temos aí que 2030, no ano 30, então nós temos já quase 2030 anos depois. Nós temos aí um impasse em relação a essa data, 2030. É onde haverá uma manifestação intensa a respeito dos lavradores maus, que estarão, sim, muito mais afiados, muito mais competitivos para ou destruir completamente essa vinha, destruir as barreiras e derrubar a torre de observação. Então, nós estamos realmente passando por um momento histórico. Estamos vivendo um processo que nós não imaginamos o que significa para a humanidade. Então, Jesus continua dizendo para eles: vocês nunca leram nas Escrituras que a pedra que os edificadores, aqueles que fazem a edificação da vinha, então foi colocada a pedra que os edificadores rejeitarem. Então houve uma pedra, vamos dizer assim, uma pedra representativa, uma pedra fundamental, que seria o próprio Jesus, que foi a última alternativa do pai de família. Então Jesus fala, né? Essa pedra foi posta de fundamento, ou seja, é aqui que tem que iniciar toda uma construção. E aí ele fala ali para aqueles que o estavam ouvindo que aquilo era maravilhoso, eles estarem ouvindo aquilo diretamente do Filho. Aí ele diz: portanto, eu digo que o reino de Deus vai ser atirado, ou seja, toda a vinha, e será dada a uma nação que dê seus bons frutos. Muitos que acreditam que estão servindo nessa vinha, que estão dentro dessa fortaleza, eles serão retirados. E outros serão nomeados, como eu falei. E aí, então, ele continua falando: e quem cair sobre esta pedra, ou seja, quem rejeitar a pedra fundamental, que é o Evangelho, que é a orientação segura para a humanidade seguir, ficará reduzido a pó. Porque é aquilo que eu falei, a morte moral, que vai fazer com que todos comecem, aqueles que rejeitaram essa pedra fundamental, comecem a um período muito difícil. Então, nós vamos tirar o que dessa reflexão? Primeiro, agradecer que nós estamos transitando nesse momento tão sério, vamos dizer, histórico. E segundo, que nós temos a oportunidade de abrir os nossos olhos e de nos colocarmos dentro da vinha, como nomeados os bons lavradores, os bons cooperadores, os bons arrendatários, e fazermos parte desse programa maravilhoso. Porque
quando Jesus falou isso lá atrás, os príncipes sacerdotes, toda a casta política, rejeitaram realmente, e aí sim foi que eles entraram no consenso que Jesus deveria morrer. E hoje, Jesus começa a ter uma morte em todos os lugares do mundo, porque lentamente, novamente, estão matando Jesus, não na cruz, mas pela cruz. Essa é a nossa reflexão. Então vamos analisar e vamos tomar a nossa posição, o nosso posicionamento dentro dessa questão que é extremamente importante, e digo também que é um momento onde nós não temos mais tempo. A reflexão é essa. Semana que vem estaremos juntos novamente. Tenha uma ótima semana e um grande beijo.